A noite foi pesada nos estúdios do SBT, em São Paulo, naquela terça-feira, que ninguém jamais esqueceria. As luzes brilhavam com a intensidade de sempre. A plateia estava acomodada em suas cadeiras. E o apresentador Ratinho, conhecido em todo o Brasil por suas opiniões fortes e sem papas na língua, preparava-se para mais um programa ao vivo. O cenário era o mesmo de sempre, mas havia algo diferente no ar. Uma tensão quase palpável que ninguém conseguia explicar, como se algo extraordinário acontecesse. Porque naquela noite, uma ligação ao vivo mudaria para sempre a forma como milhões de brasileiros enxergavam um dos casos criminais mais chocantes da história do país. Suzanne von Richthofen, uma mulher que planejou friamente o assassinato dos próprios pais em 2002, estava prestes a ligar para o programa, confrontar o apresentador ao vivo e descobrir que, desta vez, ela havia escolhido o adversário errado. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um debate entre apresentador e criminoso. Foi um confronto entre duas visões completamente opostas sobre verdade, justiça, redenção e responsabilidade. E você vai acompanhar cada segundo dessa batalha histórica até o final. Porque o que Ratinho fez nas noites restantes teve coragem de fazer, ele olhou nos olhos do assassinato mais famoso do Brasil e disse não à tentativa de reescrever a história. O programa havia começado de forma aparentemente normal, com Ratinho comentando as notícias da semana, fazendo suas críticas habituais à política, à violência urbana, aos problemas que afligiam o brasileiro comum. A plateia reagia com aplausos e risos nos momentos certos, e tudo parecia seguir o roteiro previsto pela produção. Mas então, no terceiro bloco do programa, algo mudou completamente. Ratinho, sentado na cadeira sua característica, com aquela postura combativa que o tornou famoso nas décadas de televisão brasileira, ajustou o microfone e anunciou que dedicaria os próximos minutos a falar sobre um assunto que estava dividindo o país inteiro. Vocês estão vendendo toda essa polêmica sobre a série Tremembé, da Amazon Prime Video? Perguntou ele, olhando diretamente para as câmeras, com aquele tom grave e direto que fez milhões de brasileiros pararem o que estavam fazendo para prestar atenção. Pois eu vou dizer o que penso sobre isso, e vou dizer com todas as letras, porque tem coisa que não dá para ficar em silêncio. A plateia silenciou imediatamente, percebendo que algo importante estava prestes a ser dito. E Ratinho não se enganou. Ele passou então a falar abertamente sobre a série que estava explodindo nas plataformas de streaming. Aquela produção da Amazon, que contava as histórias de criminosos famosos, que cumpriram pena na penitenciária de Tremembé, incluindo, obviamente, Suzanne von Richthofen. Eu quero que vocês entendam uma coisa, começou Ratinho. Sua voz transmitiu de uma indignação contida que era característica de seus melhores momentos no ar. Essa série está transformando em personagens interessantes, tá dando palco pra gente que deveria estar esquecida, pagando pelo que fez em silêncio. Ele bateu levemente na mesa à sua frente, fazendo a caneta e os papéis saltarem. Um gesto dramático, mas eficaz que pontuava sua indignação. E o pior de tudo é que tem gente comprando a ideia de que esses criminosos são vítimas, de que eles merecem uma segunda chance, de que a sociedade é que errou com eles. A câmera focou no rosto de Ratinho, capturando cada nuance de sua expressão. Aquela mistura de raiva controlada e tristeza profunda que só quem realmente se importa com justiça consegue transmitir. Ele então deixou uma pilha de papéis da mesa, páginas impressas com assuntos antigos, sobre o caso Suzanne, e começou a relembrar os detalhes que muitos brasileiros preferiam esquecer, ou simplesmente desconheciam por serem mais jovens. Vamos falar de Suzanne von Richthofen, já que ela é uma das estrelas dessa série, disse Ratinho pronunciando o nome dela, com um misto de desprezo e tristeza. Vocês se lembram do que ela fez? Ou vocês acham que o tempo apagou a gravidade daquele crime? Com as soluções de um professor dando uma aula de história, Ratinho começou a descrever o crime que chocou o Brasil no ano de 2002. Suzanne von Richthofen tinha 19 anos. Era uma menina de classe média alta, estudava direito. Tinha tudo que muitos brasileiros sonham em ter: casa confortável, família estruturada, educação de qualidade, futuro promisor. A voz de Ratinho baixou um tom, tornando-se ainda mais grave, como se estivesse prestes a revelar algo particularmente perturbador. Mas ela queria mais. Ela queria a casa, queria o carro, queria a herança, queria viver sua vidinha feliz com o namorado Daniel Cravinhos, sem que os pais atrapalhassem. A forma como ele pronunciou as palavras seus pais foi particularmente mencionada, enfatizando a natureza profundamente antinatural desse crime. E sabe o que ela fez? Planejou durante meses, com frieza, com projeto, o assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen, seus pais, as pessoas que a realizaram, que pagaram seus estudos, que confiaram completamente nela. A plateia estava em silêncio absoluto agora, e algumas pessoas recolheram a enxugar lágrimas
discretamente enquanto o apresentador detalhava a cena do crime com precisão cirúrgica. Eles não foram apenas mortos, continuou Ratinho, e sua voz tremeu com emoção contida, foram massacrados enquanto dormiam. Com golpes de barra de ferro na cabeça, dentro da própria casa, no quarto deles, no lugar onde se sentiram mais seguros. Ele fez uma pausa dramática, deixando que a imagem mental daquela brutalidade se formasse na mente de cada telespectador. E Suzane estava lá. Ela facilitou a entrada do namorado e do irmão dele na casa. Ela sabia o que ia acontecer. E depois do crime, ela simulou um assalto, tentou enganar a polícia, chorou lágrimas falsas, fez papel de vítima. A indignação na voz de Ratinho era palpável, sincera, e ressoava com o sentimento de milhões de brasileiros que acompanhavam o programa naquele momento. E agora, mais de 20 anos depois, tem gente querendo que a gente esqueça tudo isso. Querendo que a gente aceite que ela mudou, que ela se arrependeu, que ela merece uma nova chance. Ele balançou a cabeça elevada, como se recusasse pessoalmente aquela narrativa. Mas eu vou contar para vocês algumas coisas que essa série não mostra. Algumas coisas que desmontam completamente essa história de transformação e redenção. Foi nesse momento que Ratinho começou a revelar detalhes da trajetória de Suzane após o crime que contradiziam completamente a imagem de pessoa arrependida que ela tentava projetar. Em 2006, 4 anos após o assassinato, Suzane deu uma entrevista para o programa Fantástico, relatou Ratinho, folheando seus papéis para verificar os dados. E sabe o que aconteceu? Ela e seus advogados foram flagrados ensaiando a entrevista, preparando-a para chorar na hora certa, para culpar os irmãos Cravinhos pelo crime, para se fazer de vítima manipulada. A revelação caiu como uma bomba na plateia, e muitas pessoas que não conheciam esse detalhe reagiram com exclamações abafadas de choque e desaprovação. Ratinho continuou implacável, como um promotor apresentando evidências em um julgamento. E tem mais. Depois de condenada, depois de alegadamente estar refletindo sobre seus erros e se transformando em uma pessoa melhor, ela entrou na justiça querendo administrar o patrimônio dos pais que ela mesma assassinou. A forma como ele disse isso, com aquela ênfase na contradição absurda daquela situação, deixou claro o ponto que ele queria marcar. Ela acusou o irmão Andreas, que também perdeu os pais naquela tragédia, de estar administrando mal os bens da família, e queria ter direito a decidir o que fazer com aquele patrimônio, manchado de sangue. Agora é a sua vez de se manifestar. O que você acha de tudo isso que Suzane fez? Escreva abaixo nossos comentários sua opinião sincera, porque o povo brasileiro precisa se posicionar diante dessa tentativa de reescrever a história. Deixe sua palavra, seu sentimento, porque o que vem a seguir vai te deixar ainda mais impactado. A plateia estava completamente absorta pelas revelações de Ratinho, e o clima no estúdio era de tensão crescente. Foi exatamente nesse momento, quando o apresentador fez uma pausa para tomar um gole de água e se preparou para continuar sua crítica demolidora, que algo extraordinário aconteceu. O telefone do estúdio tocou, não a linha normal de recados, mas o número direto que pouquíssimas pessoas conheciam, o número usado apenas para ligações realmente importantes. A produtora executiva, uma mulher de 40 e poucos anos, que já havia trabalhado em centenas de programas ao vivo, e descobriu que já havia visto de tudo. Atendeu com aquela característica profissional de eficiência, mas quando ela ouviu a voz do outro lado da linha, e a identificação que foi dada, seu rosto literalmente perdeu a cor. Ela cobriu o bocal do telefone com a mão trêmula e praticamente correu até Ratinho, seus saltos altos batendo rapidamente no piso do estúdio. Ela se curvou discretamente ao lado dele, enquanto as câmeras ainda focavam na plateia durante aquela pausa programada. Ratinho, você não vai acreditar, sussurrou a produtora no ouvido do apresentador. Sua voz tremenda, de uma mistura de pânico e motivacional incontroláveis. É Suzane von Richthofen na linha. Ela está ouvindo o programa e quer falar com você ao vivo, agora. Ratinho, que já havia enfrentado de tudo em seus mais de 30 anos de televisão brasileira, que já havia entrevistado políticos corruptos, criminosos perigosos, celebridades arrogantes e todo tipo de situação tensa que se imagina. Sentindo, pela primeira vez em muito tempo, aquele frio na barriga peculiar dos momentos verdadeiramente históricos. Ele olhou para a produtora com uma expressão séria, depois para as câmeras, depois para a plateia que começou a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer, e fez um gesto firme e decidido com a cabeça, sem hesitação. Coloca ela no ar agora. O clima no estúdio mudou radicalmente em questão de segundos. Era como se uma corrente elétrica invisível tivesse percorrido todo o espaço, energizando cada pessoa presente, desde os técnicos de câmera até as seguranças nas portas, desde
uma maquiadora escondida nos bastidores, até o último espectador sentado lá no fundo da placa. As pessoas se olharam com expressões de incredulidade, sussurrando entre si. Ela vai ligar mesmo? Isso é ao vivo? Vai dar polêmica. Ratinho endireitou-se na cadeira com gesto automático de experiência profissional, ajustou o microfone de lapela, respirou fundo e esperou enquanto os técnicos trabalhavam freneticamente para ajustar o áudio da ligação telefônica. Poucos segundos depois, que pareciam se estender por uma eternidade para todos os presentes, a voz de Suzane entrou no estúdio através dos alto-falantes com uma clara cristalina, e foi impossível não notar, imediatamente, a diferença entre a mulher calma e extremamente controlada, que conhecia agora, e a jovem de 19 anos, emotiva e dramática, que havia sido presa mais de 2 décadas atrás. Boa noite, Ratinho, começou ela, com uma polidez quase desconcertante, como se estivesse ligando para comentar sobre o clima, em vez de defender-se de acusações sobre o assassinato de seus pais. Eu assisti seu programa da cadeia, e percebi que você está falando sobre mim, e sobre a série Tremembé, sem realmente conhecer minha versão dos fatos, sem me dar o direito de defesa. A forma como ela disse isso, com aquela calma científica, com aquela dicção perfeita que denotava anos de educação privilegiada, e muito provavelmente, ensaios cuidadosos para esse tipo de situação, fez muitas pessoas no estúdio trocarem olhares desconfortáveis. Era perturbador ouvir alguém que havia cometido um crime tão hediondo, falar de maneira tão civilizada, tão racional, tão absolutamente normal. Mas Ratinho não se deixou intimidar nem por um segundo, pela postura de serena de Suzane. Na verdade, ele fez exatamente o oposto do que ela provavelmente esperava, inclinando-se para a frente na cadeira, adotando aquela postura de confronto direto que seus telespectadores conheciam e amavam, e respondeu com uma pergunta direta, sem rodeios, sem cordialidade falsa. Suzane, com todo o respeito que eu devo ter por qualquer ser humano, qual versão dos fatos você acha que eu não conheço? Sua voz foi comunicada com aquele tom profundamente cético, que era sua marca registrada. Aquele jeito de questionar que deixava absolutamente claro que ele não estava ali para aceitar desculpas vazias ou justificativas ensaiadas. O Brasil inteiro acompanhou seu julgamento, viu suas declarações contraditórias, leu sua confissão completa onde você admitiu com todas as letras ter planejado o assassinato de seus pais por dinheiro e herança. A forma como ele pronunciou as palavras seus pais foi particularmente relacionada à emoção, enfatizando mais uma vez a natureza profundamente antinatural e chocante aquele crime que violava os vínculos mais sagrados da existência humana. Então me explique, Suzane, você acha que tem alguma versão dos fatos, alguma perspectiva nova, algum detalhe escondido, que de alguma forma justifica, ou explique, o que você fez com as pessoas que te deram a vida? A pergunta ficou suspensa, no ar do estúdio como uma lâmina afiada e perigosa, e toda a placa literalmente prendeu a respiração coletivamente, esperando com ansiedade extrema para ver como Suzane responderia a provocação tão direta e desafiadora. Alguns segundos de silêncio se seguiram, pesados que pareciam se prolongar por uma eternidade angustiante, até que a voz dela voltou a ecoar pelos alto-falantes do estúdio, ainda calma na superfície, ainda controlada no tom, mas agora com uma pitada de algo diferente circundante para quem prestava atenção, algo que poderia ser interpretado como manobras mal disfarçadas, ou talvez apenas uma determinação crescente de não se deixar intimidar. Ratinho, eu não estou aqui para explicar o que aconteceu naquela noite terrível, respondeu Suzane, escolhendo cada palavra com extremo cuidado, como alguém que sabe perfeitamente que está caminhando em um campo minado verbal, onde um único passo em falso pode destruir completamente sua imagem. Eu jamais poderia explicar algo tão grave, tão horrível quanto o que aconteceu com meus pais. Ela fez uma pausa calculada e dramática, claramente esperando que suas palavras tivessem o efeito emocional desejado na audiência antes do continuar com sua narrativa ensaiada. Mas acho extremamente importante, necessário, até, que as pessoas entendam que aquela garota imatura de 19 anos que cometeu aquele crime há mais de 20 anos, simplesmente não existe mais. Era o começo da narrativa clássica da transformação pessoal, da vergonha profunda, da redenção conquistada através do sofrimento e da reflexão. Aquela história que tantas críticas tentavam vender ao público quando queriam recuperar alguma simpatia, ou pelo menos uma compreensão compassiva. Eu passei mais de 2 décadas inteiras pagando pelo que fiz, 20 longos anos atrás das notas refletindo todos os dias sobre aquela noite, estudando, me educando, me transformando completamente em uma pessoa diferente. A voz de Suzane tremeu, nessa última parte, um tremor sutil, mas óbvio que poderia ser interpretado generosamente como emoção genuína e sincera ou mais ceticamente,
como apenas mais uma performance cuidadosamente ensaiada e calculada para manipular as emoções do público. E agora essa série aparece do nada e transforma tudo em entretenimento barato, em espetáculo espetacular para as massas, sem se preocupar minimamente com o impacto devastador que isso tem nas pessoas reais envolvidas, nas famílias destruídas, em mim que estou tentando reconstruir minha vida. Na plateia, algumas pessoas começaram a se remexer visivelmente desconfortáveis em seus assentos, claramente divididos entre a simpatia natural, que surge quando alguém demonstra vulnerabilidade emocional, e a repulsa visceral pelo crime absolutamente hediondo que aquela mulher havia cometido contra seus próprios pais. Mas Ratinho não estava comprando aquela narrativa conveniente. Não por um único segundo. Ele deixou Suzane terminar completamente sua fala ensaiada. Esperou mais alguns segundos em um silêncio deliberado e dramaticamente calculista. E então, contra-atacou com uma solução devastadora que só décadas de experiência jornalística enfrentada a todo tipo de mentiroso e manipulador podem proporcionar. Suzane, você fala tão bonito em transformação, em reflexão profunda, em mudança radical de vida, começou ele. E sua voz estava baixa, mas absolutamente carregada de uma intensidade emocional palpável. Mas vamos relembrar juntos alguns fatos históricos que talvez tenham sido protegidos escapado de sua memória seletiva. E então ele começou a enumerar, com detalhes minuciosos e dados precisos, vários episódios da trajetória de Suzane após o crime, que contradiziam absoluta e completamente essa imagem cuidadosamente construída de pessoa genuinamente arrependida e transformada. Em 2006, apenas 4 anos após o crime brutal, você deu aquela famosa entrevista para o Fantástico, onde você e toda a sua equipe de advogados caros foram flagrados ensaiando descaradamente, preparando você, meticulosamente para lágrimas falsas, na hora certa, para culpar covardemente o Daniel e o Christian Cravinhos por terem te manipulado e obrigado a participar do crime. A revelação, a apresentação com aquela coisa clara e direta, caiu como uma bomba atômica no estúdio, e muitas pessoas na plateia que genuinamente não conheciam esse detalhe sórdido, reagiram imediatamente com exclamações abafadas mais intensas de choque e desaprovação moral. Ratinho não deu absolutamente nenhum tempo para Suzane tentar responder ou se defender, continuando seu ataque verbal, metódico e devastador. Você também teve uma cara de pau, a audácia inacreditável, de entrar na justiça brasileira querendo administrar o patrimônio substancial de seus pais, aquele mesmo patrimônio que você tentou roubar brutalmente ao Matelossi com varas de ferro, e ainda acusou publicamente seu irmão Andreas, a maior vítima inocente de tudo isso junto com seus pais assassinados, de estar administrando mal os bens da família que ele herdou. Legitimate, a defesa cuidadosamente construída que Suzane tentava apresentar, começava a desmoronar visivelmente diante dos olhos de todos que auxiliavam aquele confronto histórico. Ela tentou interromper nervosamente, tentou explicar com uma voz que já não soava tão calma, mas Ratinho estava absolutamente implacável agora, como um promotor experiente e brilhante, apresentando evidências irrefutáveis em um tribunal decisivo. E tem muito mais coisas que você normalmente esqueceu de mencionar quando conta sua história de redenção, continuou o apresentador, sua voz ganhando ainda mais força e exclusão moral a cada palavra pronunciada. Em 2014, você anunciou seu casamento com outra detenta, Sandra Regina Ruiz Gomes, conhecida no sistema prisional como Sandrão, que estava cumprindo pena pesada por ter sequestrado barbaramente e assassinado, friamente, um menino inocente de apenas 14 anos de idade. A forma absolutamente deliberada como ele apresentou esse fato perturbador, com aquela ênfase cruel mas necessária, na idade jovem da vítima, inocente de Sandrão, deixou absolutamente claro o ponto devastador que ele queria marcar com precisão cirúrgica. Suzane não demonstrou nenhuma classificação moral real, nenhum discernimento ético genuíno em suas escolhas pessoais de vida, mesmo depois de alegadamente passar anos de suposta reflexão profunda e transformação espiritual. Então me perdoe se eu parecer cético, Suzane, mas quando você vem aqui no meu programa falar tão eloquentemente de mudança radical, de reflexão profunda, de transformação pessoal completa, eu tenho as obrigações morais de questionar duramente. Transformação verdadeira para quê exatamente? Para continuar fazendo exatamente as mesmas escolhas moralmente questionáveis e eticamente duvidosas. Só que agora entendido, dentro da cadeia onde você deveria estar refletindo sobre seus erros. Era um golpe verbal absolutamente devastador, uma acusação moral da qual não havia defesa possível, e o silêncio pesado que se abatia do outro lado da linha telefônica demonstrava, com claro absoluto, que Suzane simplesmente
não tinha uma resposta pronta e ensaiada para aquela acusação tão precisa e fundamentada, quando ela finalmente conseguiu responder. Após longos segundos de silêncio constrangedor, sua voz tinha perdido consideravelmente aquela calma meticulosamente calculada que tinha no início confiante da ligação. Ratinho, você está distorcendo completamente as coisas. Tirando tudo propositalmente de contexto para me prejudicar, protestou ela. E pela primeira vez, era absolutamente possível detectar frustração genuína e raiva mal contida em seu tom vocal. Aquele episódio infame do Fantástico foi um mal-entendido gigante. Os advogados estavam apenas me orientando profissionalmente sobre como me comportar especificamente em uma entrevista difícil, não ensaiando descaradamente nada com interesses manipuladores. Era uma defesa pateticamente fracassada, quase insultante para a inteligência dos telespectadores, considerando que as imagens televisivas da época mostravam com clareza absoluta e inegável exatamente o contrário do que ela alegava agora. E quanto ao patrimônio dos meus pais, eu só estava tentando legitimamente proteger o que eles construíram com tanto trabalho, garantindo responsavelmente que fossem administrados corretamente pelo bem da família. A ironia absolutamente gritante daquela declaração descarada não passou despercebida por absolutamente ninguém no estúdio. A mulher que havia brutalmente assassinado os pais especificamente para roubar sua herança substancial agora alegava descaradamente estar preocupada em proteger responsavelmente o que eles construíram. Algumas pessoas na plateia começaram visivelmente a balançar a cabeça, características com expressões de incredulidade total, claramente não acreditando em absolutamente nada do que estavam ouvindo aquela mulher. Suzane então tentou desesperadamente mudar de tática retórica, voltando ao ataque contra a série Tremembé, na esperança de desviar a atenção de suas próprias contradições gritantes. E você sinceramente não acha extremamente problemático e antiético que uma produção milionária da Amazon está lucrando descaradamente com o sofrimento real das pessoas, modificando cinicamente aspectos humanos em entretenimento comercial barato? Era uma estratégia retórica comum e previsível, tentando desviar a atenção de seus próprios crimes horríveis, apontando os supostos erros morais de outros. Mas Ratinho absolutamente não ia deixar essa manipulação passar, sem contestação. Suzane, você quer mesmo, mas mesmo, entrar nesse assunto específico de lucrar com tragédia? Respondeu Ratinho, e havia agora um tom, quase de diversão sarcástica, mas justificada em sua voz e experiência. Porque se nós realmente vamos falar honestamente sobre lucrar comercialmente com tragédia humana, então vamos falar abertamente de sua entrevista milionária para o Gugu, Liberato em 2015, onde você pessoalmente embolsou a quantia absurda de R$120 mil, somente para contar sua versão conveniente e ensaiada da história para as câmeras. A revelação financeira caiu como um raio devastador no estúdio, e a reação imediata da placa foi visceral e intensa. Muitas pessoas genuinamente não sabiam desse detalhe sórdido e mercenário. A ideia repugnante de que Suzane tivesse embolsado uma quantidade tão significativa de dinheiro, especificamente para falar publicamente sobre seu crime brutal, gerou uma onda palpável de indignação moral no ambiente. Ratinho continuou absolutamente implacável, martelando o ponto. Você ainda teve a audácia de fazer uma série extensa de investigação absurdas e controladoras. Controlar. Queria totalmente como a entrevista seria editada e apresentada, formalmente que só o programa do Gugu pudesse exibir exclusivamente o material gravado. Tudo isso registrado oficialmente no cartório para garantir seus interesses financeiros. Ele uma pausa dramática calculada para deixar que uma informação devastadora fosse completamente absorvida e processada pela audiência antes de destruir o golpe final, absolutamente demolidor dessa sequência argumentativa. Então não venha você me falar hipocritamente de exploração comercial de tragédia, quando você mesmo tentou descaradamente lucrar financeiramente com o assassinato brutal de seus próprios pais. Quando você mesmo descobriu seu crime hediondo em commodity comercial, em produto lucrativo a ser negociado estrategicamente com emissoras de televisão interessantes, em sensacionalismo. Era um argumento absolutamente devastador, logicamente impecável e irrefutável, moralmente contundente de uma forma que não deixava espaço para contestação. E simplesmente não havia como Suzane refutá-lo, CMC, contradizer completa, e obviamente do outro lado da linha telefônica. Era perfeitamente possível ouvir com clareza a respiração acelerada de Suzane, agora consideravelmente mais rápida e agitada. Um sinal absolutamente claro e inconfundível de que ela estava rapidamente perdendo o controle emocional cuidadoso que havia tentado manter meticulosamente durante toda uma conversa televisiva. Isso foi completamente diferente.
Ela tentou argumentar fracamente, mas sua voz vacilou perceptivelmente agora. A confiança inicial completamente erodida e destruída pela sequência implacável de revelações factuais e contra-argumentos devastadores apresentados metodicamente por Ratinho. Eu genuinamente preciso daquele dinheiro para sobreviver minimamente, para ter alguma condição básica de vida digna na prisão. Mas mesmo enquanto dizia isso com voz trêmula, ela devia saber internamente como soava absolutamente ridículo aquele argumento patético. A mulher que havia friamente matado os pais especificamente, para roubar uma fortuna substancial, agora alegava pateticamente, precisando urgentemente de dinheiro para sobreviver minimamente. A plateia inteira reagiu com murmúrios audíveis de desaprovação moral, e algumas pessoas chegaram até mesmo a vaiar sutilmente, um som baixo, mas definitivamente crescente de exclusão coletiva e repúdio moral. Ratinho permitiu estrategicamente que aquele momento constrangedor se estendesse por alguns segundos, deixando propositalmente que uma ocorrência espontânea do público falasse eloquentemente por si mesma. Antes de continuar com sua argumentação demolidora, Suzane, eu vou ser absolutamente honesto e direto com você agora. E também com todo mundo que está assistindo esse programa histórico em casa, disse ele. E sua voz substituiu um tom consideravelmente mais sério. Maisie solemne e grave, como um juiz experiente, tentou a proferir uma sentença definitiva e inapelável. O problema real aqui não é fundamentalmente a série Tremembé em si mesma. O problema verdadeiro não é o entretenimento comercial baseado em casos criminais reais, porque isso sempre existe na história da humanidade, e sempre vai existir, enquanto houver interesse público nesses assuntos. Ele fez uma pausa dramática perfeitamente calculada, olhando direta e intensamente para a câmera principal, falando agora não apenas com Suzane isoladamente, mas com todos os milhões de brasileiros que acompanhavam, absortos aquele momento absolutamente histórico da televisão nacional. O problema gravíssimo e inaceitável é que você, Suzane, e pessoas exatamente como você, querem desesperadamente controlar a narrativa pública. Querem arrogantemente decidir como sua história vai ser contada para gerações futuras. Querem ter o poder absoluto de apagar, ou pelo minimizar menos significativamente, a gravidade horrenda do que fez. Cada palavra foi pronunciada com ênfase absolutamente deliberada, martelando implacavelmente a realidade inescapável daquela situação. Mas a verdade fundamental, Suzane, aquela verdade dura e inegável que você simplesmente não consegue escapar, não importa quais entrevistas pagas você dê, não importa quantos livros sejam escritos romantizando você, não importa quais séries sejam produzidas explorando seu caso, é que você planejou meticulosamente durante meses inteiros o assassinato absolutamente brutal dos seus próprios pais inocentes. Cada palavra pesada era pronunciada com ênfase emocional deliberada, martelando inexoravelmente a realidade dura e inescapável do crime, hediondo que violava os vínculos mais sagrados da existência humana. Você os traiu, da forma mais profunda e cruel possível. Abusou covardemente da confiança absoluta deles, da posição privilegiada que tinha como filha amada, para facilitar deliberadamente que duas outras pessoas entrassem na casa e massacrassem-nas barbaramente enquanto dormiam vulneráveis e confiantes. A descrição foi intencionalmente crua, completamente sem adornos embelezadores, sem nenhuma suavização consoladora, e seu impacto emocional devastador era absolutamente palpável em todo o estúdio tenso. Ratinho então se inclinou ainda mais intensamente para a frente, sua postura corporal inteira irradiando determinação inabalável e autoridade moral inquestionável. E você fez absolutamente tudo isso. Cometeu esse crime horrendo e imperdoável, não porque tinha sofrido abusos externos, não porque tinha sido maltratada cruelmente pelos pais, mas simplesmente porque queria egoisticamente dinheiro fácil. Porque queria viver uma vida confortável e possuir, sem ter que trabalhar honestamente para isso, sem ter que construir absolutamente nada produtivo por si, mesmo através de esforço próprio. A acusação moral final ficou suspensa pesadamente no ar, como uma sentença absolutamente inapelável. Do outro lado da linha telefônica, Suzane não respondeu imediatamente dessa vez, e por um momento tenso, parecia genuinamente que ela simplesmente havia desligado o telefone envergonhado. Mas então sua voz voltou aos alto-falantes, consideravelmente mais briga agora, visivelmente despida daquela confiança arrogante inicial, que ela havia tentado projetar artificialmente no começo confiante da ligação. Você não me conhece de verdade, Ratinho, disse ela, e havia algo profundamente patético na forma desesperada, como pronunciou essas palavras fracas, como se ainda acreditasse ilusoriamente que havia alguma verdade oculta e redentora, alguma dimensão secreta de sua personalidade, ou de sua história, que, se finalmente revelada ao mundo, mudaria magicamente tudo, e a Redim iria completamente
você realmente não sabe pelo que eu passei na minha vida. Não sabe intimamente como era minha vida familiar. Não sabe absolutamente nada do que se passava verdadeiramente naquela casa nos anos anteriores ao crime. Era a última cartada desesperada. A tentativa final e previsível de se apresentar primariamente como vítima incompreendida, em vez de como algoz brutal. De sugerir vagamente que havia fatores atenuantes misteriosos. Situações especiais ocultas que de alguma forma justificavam, ou pelo menos, explicavam parcialmente, ou absolutamente, inexplicáveis. Mas Ratinho não mordeu a isca manipuladora dessa vez também. Ele deixou Suzane terminar completamente sua fala, fraca e patética, e então respondeu com uma firmeza moral absoluta que não deixava absolutamente nenhum espaço para dúvidas ambíguas ou interpretações alternativas. Suzane, eu realmente não preciso te conhecer intimamente e pessoalmente para saber exatamente o que você é realmente capaz de fazer. A sentença saiu como uma faca extremamente afiada, cortando brutalmente através de todas as tentativas desesperadas de criar narrativas, alternativas convenientes ou justificativas emocionais manipuladoras. Seus atos brutais falam eloquentemente por você. Suas escolhas morais definem fundamentalmente quem você é como pessoa. E absolutamente nenhuma quantidade de tempo transcorrido, nenhuma suposta transformação pessoal alegada, vai jamais mudar o fato histórico e inegável de que você destruiu de forma objetiva e permanentemente sua própria família inteira. Foi absolutamente nítido para todos que assistiram atentamente que Suzane havia sido completa e decisivamente derrotada naquele confronto verbal histórico. Ela estava ligada confiante para o programa, provavelmente esperando ingenuamente poder confrontar Ratinho, em igualdade de condições retóricas, talvez até esperando arrogantemente que sua presença ousada na linha telefônica, a audácia calculada de ligar ao vivo para um programa nacional, desse algum tipo de vantagem psicológica sobre o apresentador, mas o apresentador experiente, armado com décadas habilidades de experiência profissional, lidando eficazmente com absolutamente todo tipo de convidado difícil, com políticos evasivos e manipuladores, com criminosos narcisistas e dissimulados, com pessoas constantemente tentando vender versões convenientes e distorcidas da realidade objetiva. Não havia se deixado intimidar nem minimamente por um único segundo. Ele havia desmontado de forma sistemática e metodológica cada argumento individual que Suzane apresentou. Havia exposto brutalmente as contradições gritantes em sua narrativa cuidadosamente construída de redenção pessoal. Havia revelado publicamente fatos extremamente inconvenientes que ela definitivamente preferiria que permanecessem protegidos e esquecidos pelo público. E mais importante ainda, ele havia conseguido fazer absolutamente tudo isso, mantendo impressionantemente a calma profissional, a compostura jornalística impecável, sem nunca recorrer a gritos obrigatórios ou ofensas pessoais gratuitas. Simplesmente apresentando metodologicamente fatos verificáveis e fazendo perguntas extremamente difíceis que proporcionam respostas honestas impossíveis de dar. Era o jornalismo combativo no seu melhor e mais nobre combativo, mais fundamentalmente justo. Crítico, mais solidamente baseado em evidências verificáveis, emocional, mais firmemente fundamentado em fatos historicamente comprováveis. Sentindo profundamente que a conversa tensa finalmente chegou ao seu ponto culminante natural, Ratinho decidiu concluir aquele confronto absolutamente histórico. Suzane, eu vou terminar definitivamente nossa conversa hoje com uma última observação importante que precisa ser dita, disse ele, sua voz assumindo um tom consideravelmente mais reflexivo, quase filosófico em sua gravidade. Você disse no início dessa ligação, qual versão dos fatos eu não descobri, como se houvesse alguma verdade oculta e redentora que mudaria magicamente tudo se fosse revelado. Ele fez uma pausa perfeitamente calculada, deixando propositalmente que suas próximas palavras cruciais ganharam o peso moral adequado e merecido. Mas a verdade dura e inescapável é que simplesmente não existe versão alternativa dos fatos que tornam minimamente aceitável ou compreensível o que você fez naquela noite. A declaração foi dita com uma simplicidade absolutamente desarmante, sem nenhum drama excessivo ou teatralidade desnecessária, mas seu impacto emocional e moral foi simplesmente imenso no ambiente. Não existe contexto atenuante, não existe circunstância especial. Não existe explicação psicológica ou emocional convincente que justifique ou explique especificamente o que você e os irmãos Cravinhos fizeram barbaramente naquela noite terrível. Ratinho então se virou deliberada e diretamente para a câmera principal, falando agora, não mais apenas com Suzane isoladamente,
mas primariamente com sua audiência massiva, com o Brasil inteiro que acompanhava absolutamente fascinado aquele momento verdadeiramente histórico da televisão brasileira. E quanto à série polêmica Tremembé, que gerou toda essa discussão, eu pessoalmente acho que ela cumpre um papel social importante e necessário, ao nos relembrar constantemente que ações consequências têm graves e permanentes, que crimes horrendos têm vítimas reais e inocentes cujas vidas foram destruídas, que não podemos romantizar ingenuamente ou glamorizar perigosamente o que essas pessoas fizeram. Era uma defesa absolutamente eloquente da liberdade artística e jornalística fundamental, do direito inalienável da sociedade discutir abertamente e examinar criticamente até os temas mais dolorosos e profundamente controversos. Suzane tentou desesperadamente, uma última vez, fazer sua voz ser ouvida e considerada. Ratinho, eu só queria sinceramente que as pessoas entendessem finalmente que, começou ela com voz trêmula, mas o apresentador a interrompeu gentilmente, mas absolutamente firmemente. Suzane, eu sinceramente acho que as pessoas já entendem perfeitamente tudo o que precisam entender, disse ele com finalidade absoluta. Elas entendem claramente que você cometeu um crime absolutamente horrível e imperdoável, que pagou apenas parte do preço justo. Por isso, mas que isso definitivamente não te dá nenhum direito moral de ditar autoritariamente como sua história deve ser contada ou lembrada pelas gerações futuras. Ele então fez um gesto discreto mas decisivo para a produção, sinalizando claramente que estava completamente pronto para confirmar definitivamente a ligação histórica. Eu agradeço formalmente sua ligação inesperada. E espero muito sinceramente que você use produtivamente o resto de sua vida para fazer algo genuinamente positivo e construtivo, em vez de continuar tentando desesperadamente controlar manipuladoramente como as pessoas te veem publicamente. Como isso aqui, antes mesmo que Suzane pudesse responder ou protestar, a linha foi cortada abruptamente pela produção, e o estúdio literalmente explodiu em aplausos entusiasmados e prolongados. A plateia inteira se manifestou espontaneamente em uma ovação de pé intensa. Não apenas para Ratinho pessoalmente, mas pelo que ele representou, poderosa e simbolicamente, naquele momento histórico. A voz calorosa da consciência coletiva brasileira. O guardião incorruptível da verdade objetiva e inegociável. O defensor apaixonado das vítimas inocentes que não puderam falar mais eloquentemente por si, mesmas porque foram brutalmente silenciadas para sempre. O apresentador ficou modestamente sentado por um longo momento emocional, deixando que a emoção coletiva do momento histórico passasse naturalmente, antes de finalmente se levantar, devagar, e acenar, humildemente para a plateia iluminada com aquele sorriso característico e modesto que sempre o definição. Mas a história absolutamente não terminou naquela noite perfeitamente. Nos dias e semanas que se seguiram, foram conversa explosiva transmitida ao vivo para milhões. O confronto histórico entre Ratinho e Suzane se tornou indiscutivelmente o assunto mais comentado e debatido em absolutamente todo o território brasileiro. As redes sociais literalmente explodiram com opiniões muito divididas e debates acalorados. Programas de rádio e televisão dedicaram incontáveis horas de análise profunda ao que havia acontecido naquela noite. Jornais impressos e revistas semanais publicaram artigos extensos e detalhados, examinando meticulosamente cada detalhe, cada nuance daquela ligação absolutamente histórica. E algo extremamente interessante e revelado começou gradualmente a emergir desse debate nacional intenso. Uma reavaliação coletiva profunda não apenas do caso específico Suzane von Richthofen, mas fundamentalmente, de como a sociedade brasileira contemporânea lida com problemas brutais, que de alguma forma se tornam celebridades midiáticas. Muitas pessoas que anteriormente fizeram simpatizado ingenuamente com a narrativa conveniente de redenção pessoal de Suzane, que acreditaram sinceramente que seus 20 anos de prisão eram absolutamente suficientes para pagar completamente sua com a sociedade, obtiveram seriamente o questionar e reconsiderar essa posição anteriormente firme após ouvirem atentamente os argumentos meticulosamente fundamentados e irrefutáveis apresentados metodologicamente por Ratinho. A forma magistral como ele havia sido sistematicamente exposto às contradições gritantes, revelado abertamente os episódios extremamente inconvenientes, desmontado meticulosamente as curiosas lógicas de manipulação narrativa. Tudo isso forçou certamente milhões de brasileiros a confrontarem uma verdade profundamente desconfortável. Nem todos os crimes que vão para a prisão realmente se transformam genuinamente. Nem toda demonstração pública de lucro é genuína e sincera. Nem toda história conveniente de redenção pessoal merece ser automaticamente acreditada, sem questionamento crítico.
Ratinho, por sua parte característica, não se deixou absolutamente levar pela onda massiva de atenção midiática e elogios públicos, que naturalmente se agitaram um episódio histórico. Nos programas subsequentes transmitidos nas semanas, ele voltou-se para o assunto controverso em algumas ocasiões específicas, sempre mantendo aquela mesma postura perfeitamente equilibrada entre indignação moral justificada e análise racional, fundamentada. Olha, eu sinceramente não fiz absolutamente nada de extraordinário ou heróico, disse ele modestamente.